Cleiber Beltrão foi eleito nesta sexta-feira para a presidência da Abrace, Associação Brasileira de Cronistas Esportivos. No mesmo dia, ele foi empossado e tem a missão de, a partir de agora, pelos próximos 4 anos, presidir a entidade que representa a crônica esportiva brasileira. Ao todo, 20 associações estaduais votaram, das quais 19 em favor de Cleiber Beltrão, que também é presidente da ABCD, Associação Brasiliense de Cronistas Desportivos. Hoje o Cleiber Beltrão, eleito novo presidente para dar sequência ao seu trabalho e também trazer trabalhos novos em benefício da categoria. O senhor deixa a Abrace em boas mãos? Absolutamente certeza de que está em boas mãos. Primeiro, por uma razão muito simples. O Cleiber é um rapaz com muita capacidade, é um homem que tem 3 formaturas, professor de universidade, é um camarada de muitas ideias, que tem uma absoluta certeza que vai me substituir com muita mais vantagem, porque eu já estou com aquela ideia fixa de que as minhas ideias têm que ser contínuas. E a dele não são novas ideias, exatamente porque ele é um rapaz muito mais novo do que eu. E tem muito mais capacidade, pelo menos física, do que eu, para continuar o trabalho que eu fiz durante esses 22 anos. Eu não posso deixar de fazer mais um pedido ao senhor. E esse pedido é para o cronista, aqueles jovens que estão se formando agora, que pretendem entrar na crônica esportiva. Uma mensagem do senhor para esses jovens que querem seguir esse trabalho que a gente já faz, o senhor há mais tempo do que eu, mas aqueles jovens que estão tentando agora entrar na crônica esportiva brasileira. Meu jovem, eu tenho 63 anos de profissão. 3 como jornalista e o resto como radialista. Rádio e televisão. Nunca mintam no rádio, nunca mintam na televisão. Sempre digam a sua verdade. Porque o rádio, principalmente, que ainda é o maior veículo de comunicação de massa, é o mais acreditado dos veículos. Muito obrigado, saúde e paz. Muito bem, estou aqui com o Ramon Vilar, que é vice-presidente da ABCD, está aqui prestigiando a eleição do nosso presidente Cleiber Beltrão. Ramon Vilar, o que representa para nós da imprensa de Brasília e também para a imprensa brasileira essa eleição do Cleiber, que chega, e eu acho que vai ter uma responsabilidade muito grande, porque ele está substituindo um cara que está na direção da Abrace há 22 anos. E também aumenta a responsabilidade dele, na minha opinião, o fato de 20 votos, 19 favoráveis a ele. O que isso representa para a crônica brasileira e especialmente para a crônica de Brasília? Bom, primeiro é satisfação estar aqui nesse 43º Congresso Eleitoral. Fui nomeado pelo presidente Cleiber Beltrão como o primeiro delegado, portanto, sufraguei o meu voto, né? Um dos 19, com certeza, foi o nosso, lá da ABCD, nós como representantes da ABCD. E a importância, Jânio, primeiro para Brasília é indiscutível, é um fato histórico. Pela primeira vez temos um presidente da Abrace oriundo da nossa ABCD, que já nos últimos 3 anos vem nessa mudança de mentalidade, uma nova gestão, uma gestão que procurou organizar as coisas de uma maneira diferente. Então, críticas sempre vamos ter, né? Nunca a gente consegue satisfazer a todos. Porém, é uma coisa nova, é uma coisa diferente, pelo menos estamos trabalhando para isso. No cenário nacional também é um momento de mudança, porque depois de 22 anos da gestão do Aderson, eu particularmente acho que as coisas têm que mudar, têm que ser oxigenadas, né? Não que o Aderson não fizesse um grande trabalho, todos reconheceram o grande trabalho que ele fez ao longo desses 22 anos, mas é preciso que haja uma mudança, né? Então chega um ponto que, como a gente costuma dizer lá na agricultura, ninguém fica para semente, né? Então é preciso você mudar, trazer novas ideias, novas visões, novos pontos de vista, e seguramente com o Cleiber nessa nova função de presidente da Abrace, os nossos companheiros cronistas de todo o Brasil podem ter certeza que teremos novidades, teremos coisas novas, e a tendência é que a gente possa ter, em função disso, melhores condições de trabalho, que as coisas possam melhorar para toda a nossa categoria. Então, parabéns ao Cleiber pela eleição.
e ele precisa de bastante vitalidade e muita sorte, porque o trabalho é duro. Eu fazer até uma brincadeira, porque eu, você e ele, a gente tem intimidade para brincar, mas o velho, até um recado aí para a imprensa brasileira, o velho é danado, né? Ele gosta de trabalhar, então a imprensa brasileira vai estar bem representada, né? E parece que ele tem um pacto, né, com o homem lá em cima, porque as coisas... No fim tudo dá certo. Tudo dá certo, as coisas acabam conspirando favoravelmente a ele, as ideias dele. A gente espera que não apenas aqui na Abrace, mas em outros campos também, as coisas possam conspirar positivamente para ele. E repito, a imprensa brasileira, a imprensa esportiva brasileira está muito bem representada com o comando dele por 4 anos, né? Pelo menos. Então, pessoal que aproveite, que dê bastante trabalho a ele, né, que ele gosta. Então, vamos aproveitar e tirar o que há de melhor dessa nova administração à frente, com o Kleber Beltrão à frente da Abrace. O que você disse, né, Jânio? Nós já conhecemos muito bem o Kleber, ele é o presidente da nossa ABCD, e quando ele entrou na ABCD, a proposta dele era moralizar a ABCD, e isso foi feito. Hoje a ABCD não é só moralizada, ela é respeitada. As pessoas respeitam ela, não só os associados, como as outras entidades que fazem parte do futebol candango. Agora ele vai passar essa experiência para a Abrace. Quer dizer, deixou só o Distrito Federal e passou de uma forma geral, vai passar agora para o Brasil. Isso porque foi feito um trabalho para que ele fosse candidato. Em nenhum momento ele falou, eu sou o candidato. Os associados da Abrace o procuraram, sabedores daquele trabalho muito bem feito que ele fez na ABCD, está fazendo a ABCD, e falou, traga esse seu trabalho que você faz da ABCD para o Brasil. E hoje a Abrace está numa situação delicada, não só financeiramente, como também faz parte da ABCD, fazem parte da ABCD alguns estados, não todos do Brasil. Então o grande desafio hoje da Abrace, o grande desafio do Kleber hoje é unificar a Abrace, unificar o Brasil em torno da Abrace. Porque cronistas são brasileiros e não podem ser separados. Tanto faz se você é cronista no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, no Mato Grosso do Sul, no Espírito Santo, de leste a oeste, norte a sul, não importa. Você é um trabalhador da crônica esportiva e que tem de fazer esse trabalho para levar informação à população que gosta do futebol, que gosta do esporte, e essa é a nossa missão. E é uma missão única, uma missão brasileira. Por isso a Abrace agora tem que ser mais do que nunca uma associação brasileira. A responsabilidade não só de ser o primeiro cronista de Brasília a presidir a Abrace é muito maior agora para o Kleber, justamente porque ele substitui o Aderson Maia, que foi um grande presidente. Esses 22 anos não foram em vão. A responsabilidade dele é grande, mas essa contagem de votos que você disse, 19 votos dos 20 possíveis, só um voto que foi em branco, faz essa responsabilidade dele ser dividida. Por quê? Os associados, os estados que fazem parte da Abrace concordam com o Kleber, concordam com a proposta do Kleber e pela votação dizem: estamos aqui para apoiá-lo, pode contar com a gente, nós confiamos em você. Nós, a ABCD, já confiamos no Kleber. Agora chegou a hora também da Abrace confiar no Kleber, e essa votação expressiva mostra isso, que os associados da Abrace querem que ele faça um trabalho que ele já fez e está fazendo na ABCD, agora no Brasil, com o apoio deles. Bom, estou aqui com o Dr. Pedro Beltrão, que por acaso é filho do Kleber Beltrão, novo presidente da Abrace. Mas eu vou falar com o diretor jurídico da Abrace, empossado hoje. O Dr. Pedro, o que significa para a imprensa esportiva brasileira, especialmente para a imprensa esportiva brasiliense, o nome do Kleber Beltrão agora à frente da entidade que conduz os rumos da imprensa esportiva brasileira? Pois é, Jânio, eu poderia até ser suspeito de falar alguma coisa, porque quem foi eleito foi meu pai, então às vezes é difícil falar, porque a gente sabe que tem um sentimento muito maior por ter uma pessoa que conviveu comigo muitos anos da minha vida, que eu convivi perto, mas por conta disso eu tenho a plena segurança de que a Abrace está sendo entregue em mãos de uma pessoa muito competente, dedicada
que eu acredito que vai fazer um trabalho excepcional à frente da Abrace, e todo o apoio que ele precisar da minha pessoa, como nessa parte jurídica que a gente agora vai começar esse trabalho junto, então vai ter essa parceria na parte jurídica com a presidência e com vocês também, porque o sucesso da Abrace tem muito íntima relação também com o sucesso da ABCD. Na ABCD ele pegou a entidade com grandes dificuldades, e a gente sabe que foi feito um trabalho muito grande, um trabalho árduo, a equipe se dedicou, várias pessoas abdicaram do tempo para conseguir um resultado melhor. E em razão disso, em razão do que foi feito na ABCD, e serviu de exemplo muita coisa para o Brasil, esse trabalho então foi uma expansão que chegou agora a culminar com esse resultado, que é o resultado dele ser eleito para a maior entidade do Brasil da crônica esportiva. Então é um reconhecimento da categoria em relação ao nome dele, mas um reconhecimento também de todo o trabalho que ele fez durante esse tempo na ABCD. Agora, a responsabilidade vai ser grande, né? O pessoal colocou uma carga pesada, no bom sentido, aqui nas costas dele, porque ele está assumindo o lugar de um ícone da crônica esportiva, que é o Adesso, que durante 22 anos presidiu essa Abrace. E também dos 20 votos que tivemos aqui hoje, 19 foram para ele, e o único que não foi em branco. Quer dizer, isso aumenta ainda mais a responsabilidade dele agora, a partir de hoje, né? Mas eu acredito que é bom você ter grandes responsabilidades para desenvolver grandes trabalhos também. Se você é pouco cobrado, às vezes você pode produzir menos, mas se tem uma carga maior de cobrança, eu acredito que a maior produção também tem um resultado muito grande dentro da categoria. Então eu vejo isso com bons olhos, né? Que a cobrança seja grande, mas pelo desempenho que ele teve em todas as atividades que ele exerceu na vida, ele sempre foi uma pessoa muito dedicada e competente. Então acredito que isso vai transparecer também nesse trabalho que vai ser realizado agora à frente da Abrace, como já foi da ABCD, e é importante ter um ícone como o ex-presidente que estava aqui e realmente ficou muitos anos, foram 22 anos à frente da Abrace, e muito querido também por todos. É difícil você conseguir suceder, assim, de fazer algo leve, mas é bom porque esse trabalho vai ser conjunto também com ele. Então acho isso importantíssimo, esse tipo de relação, um relacionamento com o ex, com o atual, e chamando muita gente boa também para compor a equipe. Então eu tenho plena confiança de que o trabalho será um ótimo trabalho, um trabalho que vai fazer uma diferença, pelo menos eu espero e eu acredito muito nisso. Muito bem, estou aqui com o novo presidente da Abrace, Associação Brasileira de Cronistas Esportivos, nosso presidente da ABCD também, estamos aqui falando para a internet, site da Abrace. Kleber, primeiro, parabéns, você está à frente da ABCD já pelo segundo mandato, e agora atendendo a um pedido aí de 90% dos presidentes, 95% para ser mais exato, né, das associações estaduais. Você aceitou esse desafio e eu lhe pergunto, como é que você recebe esse desafio de conduzir a imprensa esportiva brasileira pelos próximos 4 anos? Jânio, você disse bem, desafio. Realmente não tinha nenhuma vaidade, nem pensei em me candidatar para concorrer a esse pleito, mas também depois que esse número expressivo de associações estaduais, esse número me procurou para ser o seu representante, eu, que de início tinha negado realmente essa candidatura, não pude fugir, porque, afinal de contas, a gente que é elemento de imprensa esportiva já há muito tempo, a gente sabe que se em determinado momento a gente não prestar aquela colaboração que a gente pode fazer, a tendência é depois a gente ficar só reclamando, e quando a gente teve a oportunidade de prestar nossa colaboração, se não para resolver, mas pelo menos para amenizar certos problemas. Então, se por um lado a vaidade de dizer quase 100%, apenas uma unidade da federação não votou em branco, aliás, nem disse que não votaria em mim, disse apenas que não queria votar, não é? Voto em branco. O restante todo ele me apoiou, e por um lado você fica com a responsabilidade maior de corresponder a essa adesão maciça. E aí, dentre as metas, a gente sabe que
o Brasil agora é muito grande. Você dirigir a imprensa esportiva do DF é uma coisa. Agora você defender e dirigir a imprensa esportiva do Brasil são 5 regiões. Então eu tenho que estar atento para problemas que acontecem, por exemplo, no extremo norte, lá no Acre, como um dia desse resolvemos, já antes mesmo de assumirmos, resolvemos um problema que foi, graças a Deus, bem solucionado, entre briga de quem comprou direitos de imagem, federação, clubes e associação da Crônica, a CEA, Crônica Esportiva do Acre. Então a gente sabe que vai enfrentar problemas específicos, que são problemas localizados, mas a equipe escolhida, e é importante que você tenha uma grande equipe, ela vai me ajudar bastante nessa missão. Você agora, além de ser diretor da ABCD, você agora é vice-presidente de comunicação e marketing da Abrace, e eu vejo nisso aí um grande ganho para a imprensa do DF, imprensa esportiva do DF. Quando você imaginaria que um integrante, não precisa ser o Kleiber, qualquer que fosse o elemento, da imprensa esportiva do Distrito Federal, viesse a comandar a imprensa esportiva do Brasil? Por exemplo, meu vice é de São Paulo, né? E tenho na diretoria pessoas das 5 regiões, Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste. Então, é realmente um grande desafio e que eu prevejo que em pouco tempo já teremos algum resultado prático, como, por exemplo, em relação a credenciamento, que agora num lugar é feito de um jeito, em outro lugar é feito de outro. Então, isso cabe ao legislador que fez essa lei, no artigo da Lei Pelé 90F, o senador Álvaro Dias, com quem eu já vou me encontrar na próxima semana, para que a coisa fique disciplinada, para que a gente tenha medidas uniformes, que em Brasília, por exemplo, seja a mesma coisa que aqui em Fortaleza, que seja a mesma coisa em Rio Branco, no Acre, que seja a mesma coisa até no Paraná, que, embora a associação escolheu a SEB para a sua representante, mas que a coisa está tão bagunçada que um dia desses a gente viu 20 mil pessoas estarem presentes no estádio para assistir o maior clássico de lá, Atlético e Coritiba, e não se realizar o clássico exatamente por uma briga entre federação, clubes e imprensa. Esse tripé tem que andar harmonizado. Imprensa, clubes e federação, quanto mais unidos, melhor para todos. E essa perna da imprensa é a perna que nos diz respeito, e eu acho que Brasília, o DF, de modo geral, está vivendo o melhor momento da sua história em relação à crônica esportiva. Primeiro porque está numa ABCD inteiramente organizada. E agora vamos tentar fazer na Abrace, e até um pouco mais, do que foi feito na ABCD, para que o nosso associado, o cronista esportivo, seja valorizado, seja respeitado e tenha condições de fazer um bom trabalho. Kleiber, ainda falando sobre essa responsabilidade que você assume, né? A partir de hoje, são 4 anos, você já está presidente da Abrace. Exatamente. Ainda falando dessa responsabilidade, que primeiro é representar, ter essa representação tão grande, né? Como a gente falou, de 19 votos, de 20 votos, em 20 votos, 19 foram favoráveis a você. E um em branco. E também, como é que é assumir um posto que vinha sendo, nos últimos 22 anos, preenchido por um ícone da imprensa esportiva, que é o Dr. Aderson Maia. Como é que é suceder um ícone da imprensa esportiva? É a mesma coisa que quando Pelé parou de jogar futebol, se perguntava quem é que vai ser o substituto de Pelé. Até hoje não apareceu, não é? Mas está pintando aí o Neymar, né? Já num outro momento, numa outra roupagem. Então, claro, o Aderson Maia, meu amigo, ele dedicou os últimos 22 anos, foi eleito 6 vezes, enfim. Você viu que o número de homenagens que foram feitas a ele demonstram o quanto ele é querido e o quanto ele foi importante para a administração da Abrace. Então, a responsabilidade aumenta
Mas, como eu disse, a gente procura fazer o melhor que pode para, quem sabe, também se aproximar o máximo. Ele vai continuar também como nosso presidente de honra da Abrace e sempre que possível será consultado, né? Ele se manteve imparcial em relação a candidaturas, demonstrou ser um verdadeiro juiz como ele é, um juiz de direito aposentado. E da nossa parte, o que eu prometo é que a equipe escolhida vai fazer da melhor maneira que pode o seu trabalho, no sentido de conseguir resultados quanto mais rápidos, melhor. A gente sabe que tem metas de curto, médio e longo prazos. E de longo prazo, por exemplo, trazer todas as associações que saíram há bem pouco da Abrace. 3 já demonstraram querer estar de volta. Então, com isso, quanto mais unida for a classe da crônica esportiva, melhor será para a obtenção de êxito, porque ela será mais fortalecida. Não é? Ela representará um número maior de profissionais dessa área, e é uma área que vem tendo dificuldades cada vez maiores no exercício da profissão. Alguém que está nos assistindo pode questionar: como é que o Kleiber mora em Brasília e vai presidir a Abrace que está em Fortaleza? Vamos explicar então como é que acontece. A sede da entidade é onde mora o seu presidente, é isso? Exatamente. Então a sede sairá, não é, a grande maioria ela passou aqui. Primeiro porque o Aderson passou 22 anos. Depois o Chico José, também cearense. Aí levou para Pernambuco. Já tivemos presidente paulista. Enfim, o único lugar onde realmente a Abrace tem sede própria é em Brasília. Então, primeiro já utilizaremos um próprio da Abrace. Então não será alugado nenhum imóvel, porque até nos ajuda também enquanto presidente da ABCD. Não é? E o fato de estar em Brasília, a gente está mais perto do comando. Muita gente questiona até outros órgãos, como a CBF. Muita gente diz assim: a CBF deveria estar em Brasília. Por quê? O comando do Executivo, do Legislativo, do Judiciário é tudo em Brasília. Então, quanto mais distante ficar do núcleo das decisões, do poder, que é Brasília, pior será, porque para se resolver muitas coisas você tem que se deslocar até Brasília. E nós, já estando em Brasília, a coisa fica mais fácil, porque marcar uma audiência, por exemplo, com uma autoridade, um senador, um deputado, gente do Executivo, então fica mais fácil o fato de levarmos para Brasília a nova sede da Abrace. Vamos responder aqui uma dúvida de alguns colegas. O fato de você ter sido eleito presidente da Abrace não o tira da presidência da ABCD, certo? Não, não tira. E, aliás, é até bom, foi oportuna a sua pergunta, porque alguém diz assim: mas por que ele não passou a presidência da Abrace para o seu vice, não é? O Ramon Vilar? Porque simplesmente o Ramon não quis assumir. Então, eu até gostaria, porque a gente dividiria, não é, essa missão, não é? E ele tem competência bastante para isso. Mas ele também tem seus compromissos particulares, e a gente tem que respeitar, porque esse trabalho da Abrace é um trabalho gratuito, como é também o trabalho da ABCD. Então muita gente está pensando: puxa, o Kleiber teve que dar cargos a mais de 20 pessoas e tal, então deve estar muita gente satisfeita ganhando uma nota. Não, isso é um trabalho gratuito, é um trabalho social. Eu acho que até nessa perna de todos envolvidos, por exemplo, na crônica esportiva, entre clubes, federação e imprensa, a imprensa é a única que faz o trabalho de graça, porque os clubes vendem seus direitos, as federações vendem os seus direitos para equipes de imprensa específicas, aquelas que têm mais poder, mais bala na agulha. Então, a única que não consegue vender e fica correndo atrás
é a imprensa esportiva, digamos, pequena, individual, porque ela praticamente hoje só tem espaço arrendado. Então, aqui em Fortaleza, por exemplo, o presidente Alano Maia, da Crônica Esportiva do Ceará, me disse que 90% dos espaços aqui de crônica são espaços arrendados. Então, isso dificulta porque o profissional cronista esportivo, ele tem não só que cuidar da parte artística, mas ele tem que também cuidar do financiamento da cobertura esportiva. Quer dizer, ele tem que ser empresário, ele tem que ser diretor comercial, né? Ele tem que cuidar da parte artística e jogar em todas as posições. Então, essa parte nós vamos procurar também, através de uma legislação mais justa, fazer com que as equipes de esporte possam ter mais espaço, por exemplo, nos veículos oficiais. Por quê? Nas concessões de rádio e televisão, sempre há um item que diz que tem que cuidar da parte artística, da parte cultural. Esporte está dentro desses segmentos. Então, muitas vezes você tem um veículo do governo que não abre espaço para uma equipe de esporte transmitir, por exemplo, jogos, seja de que modalidade for, futebol, vôlei, basquete, ou todos eles juntos também. Então, projetos nós temos bastante, ideias bastante. Agora, colocar isso na prática vai exigir um pouquinho de paciência, de tempo e de um trabalho de equipe. Kleber, para fechar, nós da imprensa de Brasília conhecemos bem o seu trabalho, a sua forma de conduzir a nossa ABCD. Estamos juntos já pela segunda gestão. Temos aqui o Ramon Vilar, que é o seu vice-presidente, Cristiano Oliveira, que é o tesoureiro, Dr. Pedro Beltrão, que também é diretor jurídico da Abrace, Raimundo Nonato, diretor de patrimônio da ABCD, um grande colaborador, mas agora você é presidente da Crônica Esportiva Brasileira. Então, para finalizar, gostaria que você mandasse uma mensagem para todos os cronistas do Brasil que agora vão olhar para a Abrace e ver na sua presidência a tua pessoa, o teu nome. Olha, eu convocaria a imprensa esportiva do Brasil para estar cada vez mais unida, junta, porque os problemas eles podem diferir de um lugar para outro, mas o procedimento da imprensa tem que ser uniforme em termos de interesse em qualificação, profissional se qualificar, porque quanto mais qualificado ele for, melhor para ele e melhor para o veículo que ele estiver atuando. Tentar compartilhar momentos em que a participação dele for importante. A gente vê muitas vezes o cronista não entender, principalmente quando são baixadas normas que disciplinam a atuação da classe. Porque às vezes a coisa não está bem disciplinada e há aquela reação de que agora estão limitando isso. Não, tudo que é normatizado é mais fácil de ser seguido. Aquilo que não tem norma, é como eu digo sempre, você pode discordar de critério, mas quando se tem critério, você pelo menos sabe quais são os critérios, principalmente quando eles são critérios objetivos e não subjetivos. Então, eu diria para a Crônica Esportiva Brasileira que o momento é de juntar esforços, os desafios são cada vez mais crescentes, nós temos uma pauta de desafios urgentes, cada vez mais cresce a participação da web, rádio e televisão na crônica esportiva, é uma novidade, por isso mesmo muita coisa ainda não está regulamentada e tudo isso a gente vai procurar junto às autoridades competentes, especialmente aos parlamentares, eles que criam leis em nível federal. Também vamos nos estados procurar atender os problemas específicos de cada unidade da federação e pedir um pouquinho de paciência, porque nada se resolve da noite para o dia. Não pensa que eu tenho uma varinha mágica para chegar e, diante de todos esses desafios, já apresentar a solução o quanto antes. Principalmente
quando a gente não tem verba pública ou privada para atendimento dos nossos projetos. A gente tem que fazer mágica de pegar um caixa zerado e daí a gente conseguir criar recursos para atender aos nossos projetos.